Ser discípulo, uma jornada de aprendizagem, é o título da lição 2 na classe de jovens. A paz de Cristo a todos, sou o professor Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui, professores, superintendentes, coordenadores e todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical para mais uma aula, não é? Mais uma aula da EBD nesta linda classe de jovens, a segunda aula desse terceiro trimestre. Se você não está inscrito aqui no nosso canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Clica no valeu ou então torne-se membro do nosso canal também, e aqui na descrição tem uma chave Pix caso você queira contribuir com o nosso canal para essa criação de conteúdo. Quanto mais você interage, mais você me ajuda a alcançar outros professores que precisam de ajuda também. O meu canal, o nosso trabalho te ajuda de alguma forma, então me ajude a ajudar outros professores também, tá certo? Pegue lápis, papel, caneta, Bíblia, revista. Vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Ser discípulo, uma jornada de aprendizagem, então aqui é o nosso título desta aula. O texto principal está em Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O resumo desta lição diz que a jornada de Jesus, com Jesus de Nazaré, é um convite ao melhoramento contínuo. Nós vamos falar um pouco hoje sobre discipulado. É disso que se trata o ministério de Jesus, é disso que se tratou o ministério de Paulo, de Pedro, enfim, dos apóstolos, e é disso que se trata o caminhar, o andar com Jesus, tá certo? Enquanto você vai pegando a sua revista, se familiarizando com o conteúdo, aqui pra gente já partir para nossa introdução, eu quero lhe lembrar 3 coisas. Aqui na descrição tem 3 links que são muito importantes para você, então preste atenção. Tem um link aqui para você entrar em contato conosco para ministrações, para pregações. Atendemos convites onde formos chamados, sobre a bênção do nosso pastor. Eu sou do Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire. Sou diácono da igreja e superintendente da escola dominical, tá certo? O nosso link para ministrações está aqui na descrição. Também tem um link para grupos de professores no WhatsApp. O link também está aqui na descrição do vídeo. E tem um link para você baixar conteúdo, slides, comentários, vídeo, convites e muito mais em PDF no seu celular, de acordo com a sua classe, tá certo? Dê uma olhada na descrição, está tudo aí para ajudar os irmãos. Muito bem, iniciando aqui esta aula, aqui pela introdução, é claro, a narrativa de Mateus a respeito da trajetória de Jesus se inicia com uma forte ênfase na vocação daqueles que viveram como discípulos do Mestre, tá? O convite de Jesus ali, para um leitor desatento, pode passar despercebido a radicalidade do convite de Jesus. Mas se nós nos colocarmos no lugar destas pessoas que foram desafiadas a abandonar a segurança da rotina de suas vidas, compreenderemos parte do nosso desafio hoje em dia. Menos mundo, mais Cristo. É sobre isso que nós vamos tratar aqui nessa aula, tá certo? E é sobre isso, é em cima disso que se trata aí o chamado de Jesus. É um chamado radical, é um chamado para uma experiência completamente aí transformadora. Nós vamos falar sobre isso aqui a partir aqui desses próximos tópicos, certo? Então o chamado de Jesus é radical, porque a experiência é radical. Você pode escrever isso aqui nos comentários para nós, por favor. O seu comentário vale ouro, tá? Então, por favor, escreve aí. O chamado é radical, porque a experiência é radical. Ninguém anda com Jesus e continua sendo a mesma pessoa, o mesmo crente, tá certo? Por quê? Porque o aprendizado é extraordinário. E se o aprendizado é radical, a transformação também será. Muito bem. Tópico 1, aqui na nossa revista. Mais que um chamado, um retorno.
mais que um chamado, um retorno. Primeiro subtópico aqui, é preciso uma poderosa transformação para sermos seguidores de Jesus. Para sermos seguidores de Jesus. E aí nós temos aí que o chamamento, não é, para os primeiros apóstolos ali foi algo realmente emblemático aí dentro dos evangelhos, tá? Eles fazem parte ali, Pedro, Tiago, João, André, Mateus, enfim, Mateus não foi discípulo de Jesus, ok? Enfim, Levi que se chama Mateus, ok. Veja, foi um dos momentos mais emblemáticos ali do evangelho. Eles fazem parte aí da primeira geração a quem Cristo convida para segui-lo. Estes homens tinham ali suas experiências na pesca e tal, eles tinham convicções, não é? Porém, o chamado para eles é completamente diferente. Tem algo aqui nesse chamado que me chama a atenção e que tem a ver com todo esse primeiro capítulo, esse primeiro tópico, tá? E é por isso que não se prenda comigo a leitura da revista. Vamos combinar isso? Porque senão eu gravo um vídeo aqui lendo a revista. O que eu vou trazer aqui para você são informações que a gente pesca aqui na revista para lhe ajudar a aplicar esta aula lá na sala, ok? Porque esse é o desafio do professor. Aplicar a aula. O que é aplicar? É ajudar o aluno a praticar dia a dia aquilo que ele vai aprender com esta lição, tá? Então, foi necessário aí uma transformação poderosa, tá? Eles entenderam que estavam diante de algo sobrenatural, a ponto que Pedro se humilha diante de Cristo, reconhecendo ele ali como o Filho de Deus, como o Salvador, não é? Agora, Pedro vai ter diversas experiências com Jesus ao longo da jornada para mostrar para nós que Jesus não usa quem está pronto, ele vai nos aprontando ao longo da obra e ao longo do caminho, certo? Agora, eles estavam envolvidos com as suas vidas, eles estavam envolvidos com seus projetos, mas eles recebem aqui de Jesus um convite extraordinário, um convite maravilhoso, ou seja, eles estavam envolvidos em conquistar coisas na terra. Jesus os convida para conquistar coisas eternas. E eles foram escolhidos por Jesus. Eles foram escolhidos por Jesus, que é o próprio amor em pessoa. É interessante que a escolha de Jesus para os seus discípulos não foi uma escolha tradicional. Porque os mestres, eles procuravam escolher, e procuram, claro, escolher as melhores pessoas, com as melhores habilidades humanamente falando. Mas, pelo contrário, aqui Jesus ele escolhe aqueles que provavelmente nenhum mestre escolheria, certo? Porque tem uma frase que eu digo, e se você puder escrever ela aí nos comentários, ajuda bastante o seu comentário, escreve aí: Jesus não escolhe os melhores, ele melhora aqueles que ele escolhe. Jesus não escolhe os melhores, ele melhora aqueles que escolhe. Não foi uma seleção arbitrária, não foi, parece, mas não foi uma seleção arbitrária. Antes foi uma decisão meticulosamente tomada com a intenção de obter o melhor resultado possível para a glória de Deus, certo? Então, a grande lição que nós aprendemos aqui é que o resultado desejado na obra de Deus é a glória de Deus. Por isso que a escolha na igreja, ela é diferente. A escolha na empresa, ela é uma escolha simplesmente meritória, ok? Na igreja, leva-se em consideração outras coisas, certo? É interessante que muitas vezes o erro de alguém, ou a falha de alguém, a fragilidade de alguém, humanamente falando, essa pessoa não serve. Jesus é o contrário. Por quê? Porque ele vai trabalhando nas nossas limitações. Ele vai trabalhando nas nossas dificuldades. Ele vai trabalhando nas nossas fraquezas, né? Eu costumo achar engraçado quando Deus chama Jeremias e Jeremias fala assim: eu sou criança. Tipo assim,
O senhor não sabe o que o senhor está fazendo. Como assim? Eu sei que você é uma criança. E eu estou lhe chamando exatamente porque você é um jovem. Né? Então, Deus nos chama exatamente com as nossas fragilidades. Somos seres humanos, mas Ele vai trabalhando ao longo disso. Né? Então, não questione as escolhas do Senhor. Ele sabe exatamente aquilo que Ele está escolhendo. E quando Ele nos escolhe, assim como Jesus, Ele nos encaixa nos seus planos, certo? Então, deve ser um motivo de alegria nós nos envolvemos aí com a obra de Deus, certo? E esse convite aqui, este convite que foi feito a eles, é um convite para servir, um convite para servir. Interessante que eles não receberam um contrato com garantias e benefícios, eles simplesmente foram convidados. Venham comigo para fazer coisas grandiosas para Deus, simplesmente assim, tá? Então, até essa semana eu estava pensando, refletindo um pouco nesta lição, eu estava pensando, a pergunta que mais fazem para nós, líderes, obreiros, enfim, a pergunta que mais fazem para nós é a seguinte, escuta, como eu descubro o meu chamado? Como descobrir o meu chamado, né? Interessante que na Bíblia eu não me lembro ninguém que tenha perguntado isso para Deus, sabe? Senhor, me mostra o meu chamado. Não. O que tem são pessoas sendo chamadas enquanto serviam, enquanto trabalhavam, não é? E as pessoas vão sendo chamadas uma a uma. Davi cuidando das ovelhas, Moisés cuidando do rebanho, Samuel trabalhando ali, próximo aí à arca, ali junto com os sacerdotes, Gideão malhando trigo, não é? As pessoas vão sendo chamadas por Deus enquanto estão servindo, porque este é o maior chamado do cristão. O nosso maior chamado é servir, em qualquer lugar, a qualquer hora, servir o reino de Deus, tá certo? Muito bem, estamos chegando aqui para o nosso tópico 2, fale para nós a sua impressão sobre a nossa aula, sobre o nosso trabalho, tá certo? E não deixe aí de participar, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, dá like no vídeo, clica no valeu, torne-se membro aqui do nosso canal, acesse os nossos grupos de WhatsApp, onde nós encaminhamos muito material semanalmente para os irmãos. Tópico 2. A vida cristã, ela é feita de escolhas. Sempre existe uma escolha. Os evangelhos apontam que a natureza do chamado divino sempre é convidativa, nunca é uma imposição, ou seja, estes homens, eles poderiam rejeitar, como ele coloca aqui na lição, por exemplo, os gadarenos rejeitaram a proposta de Jesus, o jovem rico rejeitou a proposta de Jesus. Jesus é sempre a nossa melhor opção de vida. Agora, há aqueles que aceitam a escolha e há aqueles que resistem à escolha, certo? Agora, sinal de um discípulo de Cristo. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele sempre atende ao seu chamado. Anotou aí? Ou eu falei rápido demais? Vou falar de novo. O sinal de um verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que atende ao chamado de Cristo. Ao chamado do quê? Ao chamado para servir. Todas as vezes que o Espírito Santo mobilizar nossos corações, que possamos estar atentos à voz divina, e que sigamos o Mestre no caminho que ele tem preparado para cada um de nós. Então, todo crente tem um chamado, você pode anotar? Todos nós temos um chamado, o chamado para servir. E é servindo que nós vamos descobrindo áreas específicas, ok? Tem muita gente que não está servindo porque está esperando que o Senhor lhe mostre uma área específica. Então guarda isso. O Senhor nunca lhe mostrará uma área específica onde servir. Se você não está envolvido com a obra, se você já não estiver servindo em algum lugar, é servindo em um lugar comum, é servindo na rotina, no dia a dia da igreja, que você se encontra, que Deus lhe encaixa em uma área específica, ok? Tentando encontrar uma área específica,
Muita gente está dando desculpas para não servir. Já que eu não sei se é no canto, se é na pregação, se é para pastorear, se é para liderar, então enquanto eu não souber, eu não sirvo. Não funciona assim. Se você quer servir a Cristo, sirva agora. Aonde você está, faça qualquer coisa, porque é servindo que o chamado específico, que a vocação específica vai aparecer e surgir na sua vida. Quando você menos imaginar, você está encaixado e você nem percebeu que o tempo passou. Mas por quê? Porque você está servindo. A natureza missiológica aqui da vocação, o reino de Deus é um projeto para todos. Por isso que sempre que alguém é alcançado pelo Evangelho de Cristo, tal pessoa é mobilizada por um ímpeto evangelístico, tá? Ou seja, não tem um cristianismo egoísta. Não há um cristão incapaz de falar das glórias do amor do Salvador. Ou seja, traduzindo, todo cristão é um missionário. E aí ele pontua algo aqui interessante. Eu vou fazer uma pergunta aqui já para você. Um cristão que não sente o mover do Espírito o impulsionando para conduzir outros ao amor de Deus, não é cristão e não possui de fato uma experiência salvífica com o Redentor que morreu no Calvário. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Na sua igreja, evangelismo é uma prática comum? É uma prática normal da sua igreja? Porque na maioria das vezes, hoje, o evangelismo se tornou uma atividade extraordinária da igreja. Não. O evangelismo tem que ser uma atividade ordinária da igreja. Ou seja, nós temos as nossas atividades ordinárias da igreja, que é a escola dominical, na maioria das vezes domingo de manhã, o culto público à noite, o culto na quinta-feira, o culto de ensino, ok? Isso aí, ok? Isso aí não são cultos extraordinários, não. São ordinários, eles estão ali, são comuns, fazem parte da rotina da igreja. O evangelismo, a prática evangelística deve ser uma atividade ordinária, não extraordinária. Como assim? Todo cristão deve ser movido pelo desejo de evangelizar. Quando o evangelismo se torna algo extraordinário? Quando ele precisa ser um evento, né? Então, para ele acontecer, nós precisamos montar uma carreta, alugar um som, ir para uma praça, chamar um cantor não sei da onde, chamar o pregador do outro estado para fazer uma cruzada evangelística. Não. Jesus não disse assim, montem um evento para falar do meu nome. Ele disse, ide e pregai. Ou seja, eu tenho uma frase também. Anote aí nos comentários. Eu disse teu comentário vale ouro. Se você não fala de Jesus para as pessoas, provavelmente sua experiência de fé com ele é rasa demais para ser compartilhada. É rasa demais. Certo? Por quê? Significa que o seu relacionamento com ele é tão superficial que você não tem o que contar para os outros sobre ele. Entende? Então, por isso que você não fala sobre Jesus, certo? Então, é impossível ter um encontro com Jesus, ser transformado por Jesus e ficar calado. Porque quando algo de bom acontece na nossa vida, o nosso desejo, nosso ímpeto, nosso impulso é contar para todo mundo. Lembra da mulher de Samaria? Um encontro que ela teve com Jesus e ela contou para todo mundo, certo? Então, guarda isso no seu coração. Nós somos chamados para falar de Cristo. O chamado para o evangelho não é egoísta, ele é altruísta. Ou seja, aquilo de bom que está acontecendo com a minha vida, com a minha alma, eu quero que aconteça com outras pessoas também. Para isso, nós precisamos estar preparados mais do que nunca para as renúncias. O prêmio que o evangelho traz implica em muitos abandonos e perdas. Nós nunca fomos aí enganados, tá? Sempre nós fomos avisados sobre tribulações que enfrentaríamos em virtude do relacionamento sincero que teríamos com Cristo, não é? Paulo, ele nos anuncia que a situação daqueles que se dedicarem de modo autêntico a Jesus e seu reino não serão aplaudidos pelo mundo, nem receberão os louros da história. Então,
quando a igreja está sendo aplaudida pelo mundo, isso não é um bom sinal. Isso é um sinal de alerta, porque tem algo errado. Por quê? Porque o evangelho, ele contrapõe a cultura do mundo. O evangelho, ele é uma mensagem que vai na contramão daquilo que o mundo está vivendo, programando e promovendo. Então, não tem como sermos aplaudidos pelo mundo. Se o mundo está nos aplaudindo, nós não estamos anunciando nem vivendo o evangelho de Cristo. Se o mundo nos aplaude, é porque nós estamos aplaudindo o pecado. É porque nós estamos vivendo em pecado. Certo? Então, Efésios, capítulo 5, tá? Então, o mundo não pode nos aplaudir. Se o mundo aplaude a igreja, algo está errado. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 5 e 8. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem as escondidas. Isso aqui não é, você tem que reprovar na sua vida, não é reprovar mesmo, é deixar claro para o mundo que Deus reprova, né? Certo? Então não é pagar de gatinho e falar assim, não, tá tudo bonitinho, tá tudo legal. Não, é deixar claro para as pessoas que tais comportamentos não agradam a Deus, até para que as pessoas tenham uma escolha, façam uma escolha de maneira acertada. Se nós damos às pessoas a ideia de que Deus se agrada de tudo e que o problema para Deus, o pecado para Deus não tem problema, que o pecado para Deus já está resolvido porque Cristo morreu por nós, nós estamos direcionando as pessoas de forma errada. Então nós temos que ser verdadeiros, reprovar biblicamente as obras das trevas para que as pessoas façam escolhas corretas. Se escolherem pelo caminho largo, se escolherem virar as costas para Deus, ok. Mas se escolherem seguir a Cristo, ok. Mas para isso, elas precisam saber aquilo que agrada a Deus e por isso a igreja de Cristo não pode ser aplaudida, ela não pode jogar nos dois times, ela não pode silenciar diante do pecado, custe o que custar, certo? O chamado do evangelho é um chamado de posicionamento. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, estamos aí falando a uma classe de jovens, a professores de jovens, eu falo na minha igreja, eu falo na minha casa. Esse momento exige de nós, cristãos, posicionamento. Não é hora de ficar em cima do muro, não é hora de ter medo do que o nosso posicionamento vai gerar, é hora de deixar claro aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Muito bem, estamos indo aqui ao tópico 3. Se você não se inscreveu ainda aqui no nosso canal, inscreva-se, ative aí as notificações, dê like no vídeo e deixe aí o seu comentário. Você sabe que é muito, muito, muito importante para nós. Clica no valeu também, irmão. Deixa Deus usar teu dedo e abençoe aí o nosso canal. Tópico 3, a nossa jornada ao lado do mestre. A nossa jornada ao lado do mestre, tá? Veja bem, por que era necessário segui-lo? Por que era necessário? Por que é necessário seguir a Cristo? Essa resposta pode ser respondida de modo muito objetivo, porque viver com Jesus é inefável, indescritível e inexprimível. Segundo o texto de João, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter todos os livros que se escrevessem, tá? Então, tudo o que disseram sobre ele é suficiente para revelar a graça da salvação.
mas seria apenas uma pequena fração de tudo aquilo que poderia ser dito sobre quem é e o que fez Jesus nosso sacerdote. Tá? Então, por que é necessário seguir a Jesus? Eu costumo dizer, porque quanto mais a gente anda com Jesus, mais nos tornamos parecidos com Jesus, ok? Os discípulos, eles eram tão parecidos com Jesus que foi necessário um código, uma senha, para que soubessem quem era ele e quem eram os seus discípulos. Ali no caso de Judas, ao traí-lo, ele deu um beijo, né? Pedro ali na fogueira, ali enquanto Jesus era interrogado, por 3 vezes você andava com ele, eu vi você junto com ele e você fala como ele, está certo? Então, primeiro, nós precisamos andar ao lado do mestre para nos tornarmos mais e mais parecidos com Jesus Cristo, tá certo? Como que a gente faz isso hoje em dia? Pela sua palavra, não apenas lendo, mas lendo, meditando, estudando e praticando aí a sua palavra, tá? A dinamicidade da proclamação do reino. O testemunho dos pecadores da Galileia nos serve de referência para compreender uma característica fundamental do anúncio do evangelho. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele veio para ser mais do que mera retórica. Em um mundo como o nosso, é urgente que o cristianismo seja mais do que enunciados vazios. O evangelho é o anúncio da salvação, que se constitui como saúde, libertação e esperança para a humanidade. Ou seja, a pregação do evangelho não é um monte de teses, tá? Não é um monte de filosofias, não. Paulo deixa claro em Romanos 1,16, é isso? O evangelho é poder para a salvação. Não me envergonho do evangelho, porque é poder para salvação. É isso? Não. Romanos 1:16. Não é isso que Paulo diz aqui? Vamos conferir a referência. Romanos 1:16. Isso, o evangelho é poder para salvar. O evangelho é poder para transformar. 1 Coríntios 1:18. A mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Veja, então Paulo mesmo aqui em 1 Coríntios, ele mesmo não usa a eloquência de suas palavras, não é? A profundidade das filosofias que ele conhecia para não ofuscar o poder do evangelho. A palavra do evangelho produz cura, milagres, libertação e o principal, salvação. Salvação, ok? Salvação. O evangelho é poder que salva o homem da condenação do inferno, que o coloca a caminho do céu. Por isso, é preciso, aqui no tópico 3.3, aprender no caminho. O princípio judaico de Provérbios 22:6 também tem validade para a fé cristã. Dito de outra forma, a melhor maneira de ensinar algo a alguém é dedicando atenção, tempo e respeito a essa pessoa. Por isso, Pedro e seus amigos foram convidados a uma jornada. Então, a gente pode dizer aqui que o evangelho é uma jornada de conhecimento, é uma jornada de entendimento, de aprendizado. Tá? Esse é o cerne de nossa fé, andar com Jesus e assim realizar obras para a glória dele, certo? Então, o chamado de Jesus não é para mudarmos de região, mas mudarmos de como pessoa, mudarmos como seres humanos, mudar a nossa essência, mudar o nosso caráter, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então é mais do que ser adepto de uma religião, é ser um seguidor de Cristo, ok? É ser um seguidor de Jesus. Um seguidor de Jesus se parece com ele, né? Nós precisamos dizer, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores, como eu sou
de Cristo, essa preocupação de Paulo, fazer com que ele se parecesse com Cristo mais e mais a cada dia, certo? Nós precisamos dizer isso como Paulo, o líder, o pastor, o obreiro, o pai, todos nós precisamos dizer isso. Quando Paulo diz isso, ele também está mandando uma mensagem para si mesmo, como quem diz: eu preciso imitar cada vez mais a Cristo, porque existem pessoas que estão me imitando, e quanto mais eu imitar a Cristo, mais quem me imitar, ele vai estar imitando a Cristo. Ou seja, eu preciso imitar tanto a Cristo que quem achar que está me imitando, na verdade estará imitando ele, porque eu o imito a ponto de ser imitável, não é? Então nós precisamos ter esta mentalidade, certo? Então nós somos chamados para servir a Cristo. Nós somos chamados para esta jornada. Quanto mais andamos com Cristo, mais nós aprendemos por meio de sua palavra, das nossas experiências diárias, por meio da oração, não é? Por meio das nossas atividades, por meio da nossa comunhão com a igreja, por meio do desenvolvimento do fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo em nós. Quando fazemos isso, nós estamos aprendendo todos os dias com Jesus. O discípulo, ele é um eterno aprendiz, está sempre aprendendo com o seu mestre, e nós temos o melhor de todos os mestres, que é Jesus Cristo. Amém, meus amigos? Esta foi então a lição 2 aqui na classe de jovens. Muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso canal. Deixe perguntas e comentários aqui aqui embaixo do nosso vídeo. Assista, curta, inscreva-se aqui no nosso canal e dê uma olhada na descrição. Tem muitos links aqui para te ajudar, incluindo, eu vou deixar aqui na descrição um link de um site, o blog Atitude Aprendiz, que tem dinâmicas para todas as classes da escola dominical, tá certo? Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima aula.